Essa aqui dá um... Então, mas eu tava contando a história do Mu lá. Essa dá uma história, ó, de quando eu fui criminoso também. Igual o Marcelo Brigadeiro. Aí, ó, Marcelo, dá até pra você cortar essa parte e ficar me incriminando na internet aí, ó. Também já fui criminoso. Quando eu tinha o quê? Uns 17 anos e 11 meses. Tô brincando, eu tinha uns 16 anos. Aí eu fui e montei um servidor pirata de Mu Online. E aí eu e um amigo meu, a gente montou um servidor, chamava Mu DKT, que chamava o Mu. E aí tinha chegado a internet, eu tava com internet na época, acho que de 300 não, não era 300 não. Era 1 mega, eu acho, cara. Que eu lembro que tinha de 300 kbps, depois foi pra 600, depois da internet escada, né? Aí teve uma de 300 kbps, depois 600, depois 1 mega, aí depois acho que 2 megas, aí depois foi pra 5, 10, enfim. Mas acho que foi na época que eu tava com 1 ou 2 mega de internet. Megas. Hoje eu tenho 1 giga. Cabuloso, né? Enfim. E aí um amigo meu que era programador, ele falou assim, vamos criar um Mu, velho, e vamos hospedar. E eu tinha um PC bom. Eu tinha um PCzinho bom, tá ligado? Meu PC era bom relativamente e tal. E aí eu falei, vamos montar então, vamos ganhar dinheiro. E aí a gente montou. Aí eu disponibilizei a internet e o PC e o cara fez a programação, né? A gente dividiu o dinheiro. E, enfim, aí montamos o servidor com um sitezinho, tudo bonitinho lá, e durou um tempinho. Aí eu vendi a minha parte pra ele depois. É... E vocês não vão acreditar o motivo. Nossa, essa eu fui retardado demais. Porque eu tava lá com 16, 17 anos. E eu era muito viciado em CS, cara. Eu jogava muito CS. Só que a partir do momento que eu montei o servidor lá no meu PC, eu não podia mais jogar CS. Não podia, não aguentava, entendeu? Manter o servidor, os negócios. Era SQL, uns negócios assim. Não, não dava. Ou era o servidor de Mu ou eu jogava CS. Aí eu comecei. Aí eu falei, puta, mano, eu quero voltar a jogar CS, né? E aí eu fui e vendi minha parte pro cara. Aí ele foi lá e tocou o bagulho pra frente. Depois começou a sair aqueles servidores que você alugava nos Estados Unidos. Piorava o ping um pouco da galera, mas não ficava o seu PC 24 horas ligado, porque o meu PC tinha que estar 24 horas, né? E aí eu fui e abandonei o bagulho. Tipo, tava dando dinheiro, pô. Eu não vou lembrar exato, mas tipo. Cara, eu ganhava com 16 anos, eu tava tirando tipo uns 2 salários mínimos, no mínimo, por mês. Com 16 anos. Só que, velho, não tinha nem noção dos trem. Aí eu só queria jogar, só queria voltar a jogar CS. Aí eu fui, abandonei. Depois o cara ganhou uma nota, ele comprou, depois o negócio explodiu mais ainda, o cara comprou carro, um monte de coisa. E aí eu vacilei, né? Mudecate que chamava. E eu coloquei esse nome de Mudecate por causa de uma marca de mousepad que eu tinha, Destruction. Mousepad DKT, era um mousepad bom, não sei se existe essa marca ainda. E aí eu tava sem ideia e saí olhando assim, aí eu, marca DKT, vou colocar DKT. Mas jovem é foda, não vai pensar, não. Eu fui burro demais, Miro. Se eu fosse um pouquinho inteligente, eu tinha dado um tempo, montado um PC melhor, tá ligado? E joga num PC e deixa o outro pro servidor, tá ligado? Mas eu vacilei demais. Mas tá bom, faz parte. Hoje ele tá rico? Não. Hoje ele tá corno.
Hoje ele tá corno. Esse cara, inclusive, tem até uma história engraçada. Envolve outro crime meu. Aí, ó, Marcelo Bochileiro, tem dois crimes. Tem o que eu tive um servidor de Mu, pirata. Já pode fazer seu show aí na internet. E teve um outro crime meu também que eu hackeei um site de notícias da cidade. Um amigo meu me ensinou a mexer com Keylogger pra roubar a senha, tá ligado? A única coisa que eu tinha que fazer era fazer a pessoa executar o exe lá do bagulho. E olha que eu sou meio nubão pra esses trem, mas era tão simples de mexer. E aí, eu só tinha 17 anos. Pior que é verdade. Essa época era 16, 17 anos. Aí, aí o cara me ensinou a mexer com Keylogger e tal. Anão de Batata mandou Anão de R$ 3. batata. Chefe, quero aqui parabenizar a todos que me elegeram como chefe da Comissão da Mulher. Estou ereta com isso. Não tenho mais papas na língua, só papas nas Bandido. bolas. Prometo cumprir com virilidade este mandato. Abaixo os red pills e aos dados do nosso chat. Que isso? Aí, mano, eu tinha lá meus 16, esse acho que eu tinha 17 anos já. Eu não tinha 18 ainda não. 16 pra 17. Sabe por que eu sei fazer as contas? Porque eu tive uma namoradinha aos 17 e eu não namorava ela. Foi antes. Então eu sei que foi com 16 por aí. Mas enfim. Aí, beleza, o cara me ensinou a mexer com o Keylogger. É Keylogger, né, que chama. A única coisa que eu tinha que fazer era fazer a pessoa executar o negócio no PC dela. Uma vez executado, tudo que a pessoa digitava, tudo que ela digitava no teclado, eu recebia em log por e-mail. Tudo, 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 velho. E aí tinha eu e mais um amigo meu, o Marquinhos, que é aquele amigo meu que eu falei com vocês, que hoje ele tá até em Dubai lá. Dubai não, Abu Dhabi. Tá trabalhando lá. E eu e ele, a gente instalou Keylogger na Lan House uma vez. A gente colocou lá. A gente roubou senha de Orkut da cidade inteira, velho. Da cidade inteira. É o Marquinhos da Red Bull. Tô entregando meus comparsa, igual o Mochileiro entregando os dele. Mano, a gente pegou senha do Orkut da cidade inteira. E só que a gente não fazia nada. A gente deixava a senha lá. Sabe o que a gente. Tipo assim, a gente queria. A real é que a gente queria meio pagar de fodão, né? Nossa, eu tenho a senha. Então a galera falava assim: ah, fulano de tal, eu tenho a senha dessa pessoa do Orkut. Aí, beleza, né? E aí começou a acontecer de que, às vezes tinha um namorado, namorada, eles queriam saber se um ou outro tava traindo e começou a entrar em contato com o Marquinhos, ele que tava com as senhas, né? Eu tava só sabendo mais das paradas. E aí entrava em contato e queria saber se a pessoa tava traindo, entendeu? Porque o pessoal mandava mensagem privada pelo Orkut naqueles depoimentos, tá ligado? E a gente explanou um monte de gente que tava traindo e tal. Salve Marquinhos da Red Bull. Cara, essa época foi foda. Aí o que aconteceu? Aí teve uma vez que eu tava conversando com a filha no MSN. Eu tava conversando com a filha de um dono do site de notícia da cidade. E aí eu falei com ela que eu tava desenvolvendo um jogo, meti o Lero. Eu falei, eu tô desenvolvendo um jogo aqui, tem como você testar ele pra mim? Aí eu mandei o arquivo direto, assim, pau. Mandei o arquivo do Keylogger. Aí ela abriu, não deu nada, né? Tipo, ele instala de forma invisível no computador. Aí ela falou assim, não funcionou não. Aí eu falei, ah não, peraí, então deve ter alguma coisa errada, eu vou verificar aqui. Nunca mais falei mais nada com ela. E aí, só que o PC que ela tinha instalado o Keylogger, e eu mandava pra todo mundo, velho, eu era lixo demais. Aí o PC que ela tinha instalado o Keylogger era o PC que o pai dela acessava o site de notícia, entendeu? E essa aí foi foda. E aí, em determinado momento, chegou pra mim a senha
login e senha do site, para acessar o site. E aí o que eu fiz? Eu lembro, cara, era de manhã, assim, eu recebi a senha do site, o login e a senha, e aí eu entrei em contato com mais 4 amigos meus e falei, cara, peguei a senha do site e tal. Aí eu mandei pra eles o login e a senha. Pá, pá, pá. Desses aí, um tava trabalhando, um tava. Era de manhã, assim, meio de semana. Um tava trabalhando, um tava dormindo. Enfim. Eu vou contextualizar por que eu lembrei, por que eu vou juntar essa história aí. Aí o que acontece? Um dos caras que eu mandei a senha é o cara que era meu parceiro no Mu. Que a gente tinha um negócio no Mu lá, a sociedade lá do servidor. E eu mandei a senha pra ele. Falei, mano, consegui aqui a senha e tal, tá aqui. Qual que era o nosso intuito? Zoar, né, mano? É moleque, né? E aí eu comecei a zoar. Eu peguei uma foto de um amigo meu, desse Marquinhos. Ele tava dormindo no dia. Ele falou assim: eu fui salvo porque eu tava dormindo, porque deu polícia, deu BO essa porra. Aí ele tava dormindo no dia, ele não respondeu e tal, e eu tinha mandado a senha pra ele também, no MSN. Aí eu fui e criei uma matéria. A gente ia numas festinhas aqui na cidade. E, pô, já tava 16 anos, a gente já tomava umas, tá ligado? Aí, tipo, tinha uma festa lá que ele tinha ficado tão bêbado que ele caiu no chão de bêbado e eu tirei uma foto dele. Eu tinha uma foto dele todo caído, assim, ó. Aí eu peguei essa foto e postei, fiz uma matéria. Aí eu falei assim, ó, morre Marcos, não sei o que, papapá. Eu coloquei o sobrenome dele, né? Morre Marcos, papá. E coloquei a foto dele caído lá. Ô, mano, a família do cara começou a ligar lá pra ele, velho. Pra mãe dele. Puta que pariu, velho. Foi incrível. E aí, por exemplo, tinha esse negócio de carnaval. Tem uma festa típica aqui da região, que é uma festa que tem até hoje, né? Que os homens vão vestido de mulher e as mulheres vai vestido de homem. E aí tinha uma foto de um primo meu vestido de mulher. E aí eu peguei, né, essa foto e também fiz a matéria. Rogério, meu primo, né? Rogério, meu sobrenome também, Senna. Rogério Senna assume homossexualidade. Aí postei lá. Aí eu comecei, mano, fazer um monte de matéria. Acho que eu fui o precursor das fake news. Aí, velho, eu comecei só a zoar meus amigos, meus primos e tal. Mano, molecagem, né? Zoando ali e tal. Aí os caras do site. E nisso eu passei a senha pro cara, né? Que era o meu sócio lá no Mu, lá no jogo. E esse cara, né? Ele é programador e ele é conhecido na cidade, né? Como programador e tal. Aí olha o que aconteceu. O dono do site entrou em contato com ele e falou: Mano, meu site foi hackeado. O que eu faço? Me ajuda, né? Então, olha só, o cara foi pedir ajuda pro cara que tinha a senha também, que era meu amigo. Cidade pequena é foda, né? Cidade pequena é assim, velho, não tem como. Aí ele pediu ajuda pro cara, né? E aí ele virou e falou assim: eu sei quem que foi. Falou desse jeito. Aí o cara falou: Quem que foi? Aí ele falou: não posso falar. Aí ele falou assim: Então tô indo com a polícia na sua casa. Tá ligado? Aí ele foi e me denunciou. Foi lá e falou: foi o Christopher. Aí eu falei: mano, isso é de brincadeira, né? Só que eu tinha usado VPN, as coisinhas tudo bonitinho, tá ligado? Megan, 46, Enilmircita, oficial mandou Meu amigo R$5,22. da Red Bull. Tiff, lembra da história que a gente se conheceu naquela praça em BH? Não. Você olhou pra mim, eu fiquei tímida. E você me trouxe uma flor, uma margarida. Nunca me esqueci. Até hoje sou apaixonada por ti. X9 morre cedo, hein? Nem pra falar que dava pra resolver. É só tirar os loggers e ficar de boa. Pois é, Miro, eles tiraram o site do ar, né? E aí acontece, o cara, aí vem a treta, porque aí ele me denunciou e eu comecei a negar. Eu falei: Não sei de nada, porque eles vieram pra cima de mim, né? Me ligaram e tal. Falei: Não sei de nada, sei de nada. Enfim, eles não iam conseguir me rastrear, ainda mais se hoje já não acho, imagina naquela época. Falei: Não, aí comecei a negar. Falei: Não, fui eu não.
E aí chegou, aí minha mãe, né? Aí foram na minha mãe. Aí minha mãe chegou lá em casa de noite, porque isso foi durante o dia, né? Chegou minha mãe de noite assim e falou assim: "Foi você?" Foi. Pra mãe a gente não mente, né? Foi você? Foi. Então você vai lá pedir desculpa agora. Era tipo 6, 7 horas da noite. Você vai pedir agora desculpa. Ela fez eu ir lá, velho. Eu fui lá a pé, na casa do dono do site lá, e morava no centro da cidade. Ele era dono de uma locadora de VHS. VHS, DVD, esses trem. Aí, Pelé, o apelido do cara. Que ele parece muito Pelé. E aí ela foi lá e fez eu pedir desculpa. Eu cheguei lá, ô, desculpa, Pelé, só queria, era só pra rir. Basicamente eu falei isso, era só pra rir. Aí ele falou, ele viu que era molecagem, né? Aí ele falou assim, não, tudo bem e tal, mas assim, aí ele virou pra mim, ó, mas eu já acionei polícia, provavelmente vai virar um processo, não sei o que e tal. Aí eu falei, ah, beleza. Foi meu primeiro processinho com 16 anos. Aí beleza, né? Aí, cara, passou uns anos assim, nunca deu nada assim, né? Nunca deu nada. Aí passou um tempo assim, um ano e pouquinho. Eu tava com 18, aí eu já tava com uns 18, mais ou menos assim. E aí eu tinha acabado, eu já tava junto com minha mulher. Porque, pra quem não sabe, eu tô com minha mulher desde adolescente, né? Aí eu já tava com ela. E aí a minha mulher trabalhava no fórum, porque ela tava fazendo faculdade de direito e tava fazendo um estágio no fórum. E aí eu fui chamado por causa desse negócio, entendeu? Aí eu fui lá no fórum prestar depoimento. Depoimento não, né? Fui lá ser julgado, né? Mas eu era menor, né, de idade, então não ia dar nada. E acho que mesmo também se fosse maior também não ia dar nada, né? Aí ela foi. Não, aí eu cheguei lá no fórum, eu lembro até hoje. Eu cheguei no fórum e ela achou que eu fui lá visitar ela. Eu falei, não, eu tô respondendo uns processinhos aqui. Tipo, a gente tinha meses que tava junto, tá ligado? Aí ela já ficou assim, ixi, tô namorando um bandido? Que porra é essa? Aí eu fui lá, eu entrei lá na sala, tava o juiz. Cara, eu nem sei se era juiz mesmo. Não sei se era juiz ou se era um encarregado Megan deles lá. 46 oficial mandou Beijo. R$ 5,22. Eu achei que eu que era sua mulher. Chuif. Não, está mutado, inclusive. Aí foi lá e. Como é que foi o negócio? Ah, é. Aí eu fui Aí chegou lá. Aí a única coisa que a. Acho que é a juiz, sei lá, né? Aí virou pra mim e falou assim: Ah, eu não lembro nem se era homem ou se era mulher hoje em dia, cara. Não lembro se era mulher, se era homem. Mas enfim. Eu sei que tinha uns três, assim, sentados na mesa. Aí ele só virou pra mim. Eu nem sentei nada, assim, só. Eu entrei na sala, eles viraram pra mim, pegou um papelzinho, pegou um arquivo, né? Falou assim: Ah, você fez o. Você que hackeou o site lá, não sei o que, em 2000 não sei quanto lá. Eu falei: É, 2000 e. Deve ter sido 2006 ou 2007, talvez. Aí eu falei, foi. Aí ele falou assim: Você sabe o que você fez? Foi errado, né? Eu falei: Eu sei, eu era moleque. Eu era moleque na época, não tinha um ano direito. Uns 2 anos. Eu era moleque. Aí ele falou: Ah, beleza, pode ir embora. Só isso. Teve nada, não teve nem levantou voz. O cara só virou e falou assim: Ah, você sabe que você fez foi errado, né? Eu falei: Eu sei. Ele falou: Ah, então vai pra casa. Aí morreu. Errei, fui moleque. E teve um negócio também. Quando teve esse negócio desse processo, eles perguntaram se tinha mais gente comigo. E eu assumi o BO sozinho também. Porque tinha dois amigos meus que eu tinha passado a senha, que eles também deram uma zoadinha, que eles eram maior de idade. Eles eram maior de idade, aí eu fiquei meio com medo de dar merda pra eles, né? E aí eu fui. Não, fui só eu mesmo. Aí eu tomei sozinho. E aí nunca mais eu conversei com esse cara, esse X9, entendeu? Que era o meu
parceiro lá do Mu. Por isso que eu lembrei da história. E eu nunca mais conversei com ele até hoje. Aí depois eu fiquei sabendo que ele começou a namorar uma menina. Eu vou falar só o apelido da menina pra vocês terem noção do nível. O Zerito vai ficar doido. Sabe qual que é o apelido da menina que ele começou a namorar? 25 centavos. Pois é. Só pra você ter noção. E que os caras, no colégio, os caras pagavam 25 centavos pra ficar com ela, pra pegar ela. E não é mesmo. Puta, pra beijar ela, pra perder BV, tá ligado? Os caras pagavam. Puta que pariu. E aí o cara começou a namorar ela. E aí os dois entraram nesses mundo maromba. Eles casaram. Isso aí eu fiquei sabendo, né? Porque eu nunca mais conversei, mas cidade pequena, né? Você tá num churrasco, a galera comenta e tal, não sei o que, aquele trem todo. E aí diz que os dois casaram e depois ela metia galho nele com todo mundo desses trem de maromba. Por isso que eu falo, mano. Vou falar com você, esse ambiente de academia ali, velho. Nossa, é zoado. É nível mamãe falei, tá ligado? É cara que não respeita relacionamento, que não tá nem aí, tá ligado? Sinto muito, essa é a verdade. Não tô falando que todo mundo que tá na academia faz isso, tá ligado? Mas que é um ambiente que é, pelo menos aqui, na minha vivência, sempre foi mais assim, foi. Hoje em dia, então, eu converso com uns amigos meus, às vezes até penso em voltar pra academia, mas, nossa, cara, os amigos meus que ficam comentando, falam, cara, é só prostituta, toda hora, todo mundo se filmando, e parece um negócio tá ligado? Todo mundo é só Instagram, se filmando, câmerazinha no chão, nossa, dá até preguiça. A vontade que dá é comprar uns aparelhos e fazer em casa. Só que aí também entra a questão de disciplina também, que é difícil também, né? Mas enfim, tem que dar um jeito. E aí é isso. Eu tenho esses dois crimes aí, ó. Assumidos. Tomar no cu, viu, velho? Pra você ver, né? Essa é a diferença de fazer merda quando era adolescente do que você ir lá e, porra, você facilitar traficante pra entrar na boate, porra. Que porra é essa? Tá ligado? Você ter contato no alto do morro pra levar alguém lá pros caras matar, velho. Que é isso? Eu não tenho contato assim, não, velho. Se eu pegar um cara aqui e jogar no porta-mala, mano, eu não tenho contato pra ir na favela lá ou mandar um fim no cara aqui, tá doido? O cara tem que ter moral com os caras. Que isso? Porra. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Espancar a gente na rua só porque de torcida organizada. Por exemplo, eu já participei. Não é que eu participei. Eu era entusiasta. Quando eu era moleque também, com 17 anos e 11 meses, eu era entusiasta da Mancha Verde, né? Que eu gostava da torcida, achava da hora e tal, aquele trem todo, né? Você empolga, né? E tinha a Mancha Verde, os representantes da Mancha Verde em Belo Horizonte. E eu direto não, né? Algumas vezes eu pegava ônibus com os caras, que os caras pegavam busão e ia, né? Pros jogos, né? Eu já cheguei a pegar ônibus junto com a Mancha Verde e assistir jogo. Mas só, tá ligado? Nunca me envolvi em briga, nada disso. E, enfim. O mais próximo de torcida organizada que eu cheguei foi isso aí. Mas eu nunca fui, tipo, afiliado, nem nada, né? Aí eu ia com os caras lá. Tem que ver com os caras lá, né? Aí a gente saía. Ia lá pro antigo Palestra Itália, Parque Antártica. Eu lembro que eu fui ver Teve um dos jogos da hora que eu fui ver, foi Grêmio e Palmeiras. 2009. 2009, então eu já tava com 19 anos nessa época. Acho que é 2009 ou 2008. Se for 2008 é 18 anos. 2008. Palmeiras e Grêmio ficou 1-1, se eu não me engano. Foi um jogo que foi marcado que o Marcos era o técnico, acho que era o Luxemburgo. Luxemburgo ou Muricy? Acho que era o Luxemburgo.
E aí o Marcos, o Palmeiras precisava ganhar aquele jogo, senão tava perdendo o título. Acho que foi aquele que o Flamengo virou, velho. Que o Flamengo deu uma arrancada lá com o Adriano Imperador lá. Aí o Palmeiras tava precisando ganhar daquele jogo, tava 1-1 e era tipo 30 minutos de jogo e o Marcos já tava indo lá pra área cabecear, tá ligado? 30 minutos de jogo. E o Luxemburgo ficou doido com ele. Eu tava nesse jogo, eu lembro dessa porra aí. Alguém lembra desse jogo que eu tô falando? Foi lá no Pacaembu. O Palmeiras estava com o uniforme, aquela caneta. Perdeu ou ganhou esse jogo? Empatou. Na minha mente empatou esse trem. Ou perdeu. Mas eu lembro dessa cena. Eu lembro do Marcos saindo assim e tal. E o Palmeiras estava com aquela camiseta verde limão, aquela de caneta assim, que o pessoal fala que é de caneta. É, grifa texto, né? Eu tinha uma dessa. Eu tinha uma camiseta dessa, eu dei pra um tio meu de presente. Eu tinha um tio atleticano, mas ele gostava pra caralho do Palmeiras. Aí eu dei essa camiseta pra ele, depois eu arrependi. Falei, desgraça, nunca mais eu achei essa porra pra comprar. Ó, meu irmão aqui, ó, nem me lembra viajar de busão com torcida. Por quê? Você lembra aquela vez, sabe, que nós fomos pra Ipatinga assistir também? Acho que nós fomos assistir Palmeiras e Atlético Mineiro, velho. Peguei um busão, fui lá pra Ipatinga, depois na volta os caras deixaram a gente no centro de... No centro não, deixaram a gente no meio de uma favela de BH lá. Puta que pariu, bicho. Foi foda, viu? Eu nem lembro o que a gente fez. A gente saiu andando pra rodoviária, né? Tipo, era... Mano, o cara deixou a gente na porta da favela. A gente falou assim, mano... Ele falou assim, é o último ponto. Eu falei, calma aí. Vou descer na favela, vou tomar aqui. Falando, é o último ponto. Ou você desce aí agora, ou você vai na garagem comigo. Falei, puta que pariu. É, meu irmão é corintiano, ainda foi comigo, junto com os palmeirenses e tudo, né? Meu irmão, pode crer, velho. E foi Ramon também, você lembra? Ramon foi também. É, meu irmão, a gente no busão da Mancha Verde, e meu irmão lá de corintiano, no meio de todo mundo, sem ninguém saber que ele era corintiano. Ah, é, ele tinha tatuagem, pode crer, meu. Tinha não, tem, né? Meu irmão tem uma tatuagem do Corinthians. Pode crer, mano. Se os caras pegam você tava fudido também. Imagina, o cara dentro do busão da Mancha Verde, corintiano, com tatuagem e tudo. Nossa, pode crer, velho. Nem lembrava dessa porra. Essa aí foi foda também. E é isso aí. Esses são meus dois crimes aí, ó. Será que eu devo pagar por eles? É...